governo Pimentel, igual o Frei Giovanni falou, fez vários projetos, não foi só um, vários projetos de alternativa do anel rodoviário. Então, todas as nossas propostas é em torno de menor impacto ambiental. A gente é a favor, completamente a favor do meio ambiente, o Rodoanel não é integrar a região metropolitana, porque o Rodoanel ele vai dividir. A gente não quer mais dividir, a gente quer integrar a região metropolitana. Então, nosso posicionamento é esse, a gente quer contar e precisa de contar com o apoio do governo federal, até para ver se está sendo usurpadas as atribuições do governo federal pelo governo estadual de Minas Gerais. Nos preocupa muito essa luta nossa contra essas duas questões emblemáticas, como está a anulação dessa famigerada resolução, impedirmos a anulação do Rodoanel. Ele é gravíssimo. Primeiro, ministra Sônia, nós temos uma urgência do posicionamento desses vários ministérios do governo federal, porque está na mão de um desembargador da Justiça Federal, TRF6, criado recentemente em Belo Horizonte, está para julgar um agravo em uma ação civil pública que a Federação Quilombola de Minas Gerais entrou, exigindo a proibição do leilão sem fazer a consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades. O juiz de primeira instância negou, mas o desembargador ele pode, se ele tiver coragem e sensatez, ele pode declarar nulidade do leilão feito sem consulta prévia e sem nada de licenciamento prévio. Belo Horizonte e a região metropolitana são 34 cidades, já beirando 6 milhões de pessoas. É a terceira maior região metropolitana do país. Belo Horizonte não tem mais área rural. Pequeno, quase 2 milhões e 400 mil, não tem área rural e não tem água própria. Ele pega água das cidades em torno da região metropolitana. O rio Paraupeba era responsável 50% da captação de água de Belo Horizonte. Tanto é que o ex-governador Pimentel fez uma captação de água no rio 2015, por aí, e na inauguração saudou assim: agora o povo de Belo Horizonte, região metropolitana, pode ficar tranquilo porque teremos segurança hídrica pelos próximos 30 anos. 2 anos depois, a mineradora Vale, em conluio com o Estado, fez o crime lá, passou por cima dessa captação, acabou com ela. Aí o judiciário condenou a Vale a fazer uma nova captação de água no rio Paraupeba, acima de Corte Feijão. Agora essa semana o pessoal está me chamando e falou: Frei Giovanni, vem cá para filmar porque a captação não deu certo. Está num rebuliço de água assim, está captando mais areia do que água, não resolveu o problema. A crise hídrica em BH, região metropolitana, é gravíssima. Todos os dias falta água, não em centenas não, em milhares de bairros das 34 cidades da região metropolitana. Então, a gente tem que lutar para a gente conquistar o quanto antes. Em Belo Horizonte, região metropolitana, é mineração zero. Tem que parar a mineração em BH e região metropolitana, senão vai levar a desertificação do território lá para essas 6 milhões de pessoas. Por isso que esse Rodoanel, se ele vai ampliar infraestrutura para se fazer carregamento de minério, ele está no rumo da morte. Agradeço por poder falar. Eu vou só reforçar mesmo o que foi dito e avançar sobre alguns aspectos que eu acho interessante. Eu ouvi o Frei Giovanni e o Glauco dizer, é muito importante também essa questão do impacto que o Rodoanel pode vir a causar, também em territórios que ainda tem muito a nos informar historicamente e a ser reconhecido. Vamos pegar o caso de Pinhões, por exemplo, que é a comunidade quilombola que a gente já tem titulada lá em Santa Luzia. Então eles têm titulação desde 2017, mas ainda não foi feito o laudo antropológico, a demarcação das terras, que é uma comunidade quilombola de Contagem, que vai ser diretamente impactada. E a comunidade de Pinhões, ela passa por um processo histórico mesmo de descaracterização por esse reconhecimento ter acontecido tão tarde, sabe? Então, e em volta da comunidade quilombola de Pinhões, a gente tem uma APA, que é a APA Andrexé, uma área de preservação ambiental, tem o Refúgio da Vida Silvestre de Macaúbas também,
e está tudo ali próximo dessa região cárstica de Lagoa Santa. Então existem também áreas de diretrizes especiais que os próprios municípios estabeleceram. Pinhões é uma delas, né? Eu gosto muito de dizer que Pinhões, as coisas vão se sobrepondo umas às outras, mas sempre o que avança são os interesses econômicos acima de tudo. Então a gente tem refúgio de vida silvestre, a gente tem área de diretriz especial e a gente tem uma comunidade quilombola reconhecida, mas que ainda não tem o seu território demarcado. Ou seja, esse rodoanel muito provavelmente estará passando dentro desse território quilombola que ainda não foi demarcado, né? Porque o processo parou ali na titulação das terras. Então, a gente com certeza pensa que esses 3 bilhões que advém de um acordo, do maior crime ambiental, né, que a gente tem conhecimento nos últimos tempos, ele precisa ser investido, mas de fato para o povo de Minas Gerais, né? Que esse dinheiro da mineração que vem nos causando tantos problemas não sirva como autofinanciamento para a mesma atividade predatória que vem acabando com o nosso estado, né? Esse aspecto mesmo desse rodoanel ainda está, né, nesse traçado em lugares que é necessário um reconhecimento. Você falou também dos sítios arqueológicos, o Glauco citou, a gente tem lá no Chácara Santa Inês um reconhecimento desde a década de 70 de urnas funerárias do povo Arapuã do Sapucaí. Então, esse território de Santa Luzia também tem vários pontos que precisam desse estudo e eles não existem, mas a gente tem as indicações históricas de que isso precisa ser protegido. Vou colocar alguns aspectos sobre a regulamentação da consulta prévia. A ministra deve saber sobre o direito à consulta muito bem, enfim. E qual é o nosso medo? Quando a gente fala do rodoanel, quando a gente fala em empreendimentos no estado de Minas Gerais, é justamente que o Zema utilize essa resolução para passar esses empreendimentos, para dizer, ó, teve consulta prévia informada no estado de Minas Gerais, mas a gente sabe que não, porque essa resolução viola de uma forma enorme o direito dos povos de serem consultados. E de um modo bem breve, quais que são os pontos de violação? Primeiro de tudo, a resolução não foi construída com os povos, então não teve participação nenhuma de povo e comunidade tradicional. Segundo aspecto, a resolução ela está legislando sobre direito de povos indígenas e é uma competência da União, então por si só ela já é nula. Segundo aspecto, que é muito grave, a resolução determina que o Estado vai dizer quem que é povo e comunidade tradicional, ou seja, seria um objeto de consulta apenas aqueles povos que são certificados pelos estados, pelo Estado, FUNAI, Fundação Cultural Palmares, em âmbito estadual, então viola o direito à autodeterminação, isso é um aspecto muito grave. Para além disso, estabelece um procedimento único de consulta para todos os povos e comunidades tradicionais do estado de Minas, sendo que a gente sabe que a consulta quem define são os próprios povos, as próprias comunidades nos seus protocolos de consulta. Então, como a consulta vai ser realizada, o consenso, como que vai se chegar no consenso, as fases de consulta, tudo isso quem define é o próprio povo, é a própria comunidade, não cabe ao Estado definir esse procedimento único. E por fim, outro ponto grave é que determina que a consulta ela deve ser realizada apenas em área diretamente afetada, e a Convenção 69 e a jurisprudência é muito forte no sentido de que é a área direta e indiretamente afetada. Então a gente vê essa iniciativa do governo Zema como uma grave violação de direitos humanos, dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Semana passada eu fiz uma reunião com o responsável pela OIT no Brasil, atualmente ele está no Chile, ele é chileno. Ele ficou muito preocupado também com essa regulamentação por parte do governo Zema e instruiu a gente a fazer uma reclamação na OIT para que o Brasil seja responsabilizado de alguma forma. A gente vai estar estudando essa possibilidade de fazer a reclamação na OIT. Basicamente é isso. Eu trouxe 2 protocolos de consulta de comunidades tradicionais de Minas Gerais para a ministra olhar e guardar com muito carinho. Eu não vou repetir, vou tentar ser só complementar, né? Mas a gente está muito preocupado porque no caso do rodoanel, o traçado do rodoanel que está no site do CEINFRA, do governo Zema, ele perpassa localidades que estão muito próximas das retomadas indígenas Camacão, Mongoió, Chucuru, Cariri
no município de Brumadinho, né? Houve uma mudança estratégica do governo Zema de racismo institucional, tirando um traçado que já sabia que era fake, né, das áreas dos condomínios chiques, na área, enfim, da zona sul da região metropolitana, e repassaram para uma zona oeste, né, onde tem mananciais, né, importantíssimos, como Taboões, Pitangueiras, Rola Moça, e alteraram esse traçado, e esse traçado agora está muito próximo das retomadas indígenas também, de 2 acampamentos ciganos que nós também acompanhamos. E isso é gravíssimo. Inclusive o cacique Merongue, né, que vocês devem bem conhecer, ele iria vir conosco, mas como ele está no Rio Grande do Sul, ele não pôde estar aqui hoje, mandou um forte abraço. O Merongue está acompanhando muito perto a questão também do Rodoanel, e na próxima oportunidade certamente ele virá conosco. Mas enfim, então estamos muito preocupados com essa situação. Vocês sabem que a retomada, inclusive, são áreas que são da Vale, que ela adquiriu, e que as retomadas são legítimas, e a gente está também vendo uma pressão muito grande na região metropolitana contra essas retomadas. Nós estamos aí na defesa dos nossos irmãos indígenas, né? Célia tem ido muito lá, feito visitas, e seria de extrema importância, né, quem sabe uma visita da ministra na região metropolitana nestes territórios, né, quando possível, claro. Então a gente está tentando formar essa frente contra o Rodoanel, o rodominério, e também mostrando, né, o racismo ambiental. Ele está sendo tão grande, gente, tão grande, que nós estamos sabendo de uma notícia quente, que o Parque Estadual Rola Moça, onde fica exatamente, as retomadas são no entorno desse Parque Rola Moça, o governo Zema está contratando um novo plano de manejo às escondidas de um novo território que vai alterar para facilitar a obra do Rodoanel, só que vai expor os mananciais, áreas importantíssimas, cavernas, sítios arqueológicos, sítios com arte rupestre, enfim. Então a gente está vendo que eles estão alterando os limites de um parque, o terceiro parque em área urbana do país. 4 municípios, né? Que envolve 4 municípios, estão tirando Ibirité, justamente, né, da área, sem fazer também nenhum tipo de consumo, numa área que é muito estratégica do ponto de vista hídrico, porque de fato esses mananciais, no caso de novos desastres, de novas barragens, as águas dessas serras águas puras inclusive, né, naturais, elas é que vão abastecer a população da região. Então a gente vem aqui reforçar a importância da anulação, e tudo está acontecendo também para que essa resolução emplaque rapidamente. Nós já sabemos que o governo está fazendo adaptações a essa resolução, tentando emplacar essa resolução de qualquer maneira. Lembrando que um outro ponto também que está acontecendo agora, né, que é um projeto minerário no Vale do Jequitinhonha, no município de Araçuaí, que também Célia conhece muito bem, é uma exploração de lítio numa área no município, e nesse local é muito próximo da área Pancararu, e é uma área também, a área do Lagoão, é uma área do território original, tradicional do povo Aranã. E nós estamos também muito preocupados, e da mesma maneira, essa resolução é o pano de fundo, da mesma forma o projeto de uma barragem chinesa, a San, no Vale das Cancelas, que vai destruir território dos povos geraizeiros. E fazer mineroduto para Ilhéus, na Bahia. Exato, e que vai certamente, né, impactar de forma severa a outros tantos territórios de povos tradicionais e indígenas também. Então, por isso que a gente veio aqui, porque a gente sabe que essa resolução, ela pode abrir precedente para outros estados do país. E a gente está só reforçando o que o representante da OIT já colocou para a terra de direito. Nós, então, por isso a gente achou de extrema importância vir aqui conversar com a ministra,
para que possa reforçar essa luta de anulação, que ela está por trás de todos esses empreendimentos que vai destruir o nosso patrimônio hídrico natural e os